Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai responder uma dúvida, como a gente faz toda quarta-feira, e a dúvida que chegou hoje é muito interessante. É uma dúvida que depende um pouquinho de adivinhação, um pouquinho de você pensar no futuro também. Claro que a gente pode errar completamente, mas esse exercício em si é muito importante para o analista também. Então, por isso que eu vou responder a dúvida e não vou ficar em cima do muro. O que o Leonan Simões, né, que vai estar até aparecendo aqui, ele pergunta são bons investimentos para os próximos 10 anos. Quais seriam esses bons investimentos? Então a gente vai tentar passar um pouquinho por esses setores que são os setores do futuro. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa com essa resposta. Bom, gente, a primeira coisa que é importante a gente dizer é o seguinte: se você quiser mandar pergunta pra gente, todo final de semana eu abro uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não é inscrito, você não segue a gente lá no Instagram, @dica de hoje _7. Se você ainda não segue a gente, clica aqui embaixo também e se inscreve no YouTube e compartilhe com os amigos, porque isso é importante para subir o vídeo e aparecer para mais pessoas. Bom, vamos lá. Eu separei aqui em 4 setores diferentes para que a gente possa pensar o futuro como um todo. Então a primeira coisa que tem na minha cabeça, tá? O primeiro setor que para mim é aquele que mais vai explodir no Brasil nos próximos 10 anos, é o setor de tecnologia da informação. E eu respondo da seguinte forma: se você olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, quais são as maiores empresas dos Estados Unidos? Você vai chegar lá, Google, Amazon, Facebook, enfim, você vai encontrar essa Microsoft, você vai encontrar só empresas de tecnologia da informação. Se você for lá na China, quais são as maiores empresas? Você vai chegar Alibaba e etc, empresas de tecnologia da informação. Cara, você não precisa ir nem muito longe. Se você for na Argentina aqui, qual é a maior empresa? Mercado Livre, né? Tecnologia da informação. E aí você entra no Brasil e talvez a empresa mais próxima de tecnologia da informação que a gente tenha hoje, grande, seja a Magazine Luiza, né? Porque mais da metade das vendas dela já é e-commerce, então ok, eu aceito que ela seja já considerada tecnologia da informação, mas é para vocês verem como é mais amplo. Depois a gente já teria talvez BTG Pactual, Banco Inter, mas assim, dentre essas empresas menores que abriram capital, né? Então a gente tem aí muitas dessas empresas, né? Eletromídia, Melius, Mosaico, Enjoei, Westwing, Mobile, enfim, um monte de empresas. A gente vê que todas elas valem menos do que 10 bilhões. Pode ser que nenhuma dessas vingue. Pode ser que aqui vai vingar ainda uma empresa que nem existe hoje em dia e ela vai ser a maior empresa do Brasil no futuro, porque tecnologia da informação cresce muito rápido e depende de pessoas, depende de ideias, depende de desenvolvedores, de execução de projetos. Mas eu não tenho dúvidas que o percentual de tecnologia de informação num índice grande como o Ibovespa vai crescer e vai crescer muito. Então esse para mim é o primeiro setor. Você não deve não ter tecnologia da informação, mesmo que você considere muito caro. Tá? E provavelmente o Daniel de 3, 4 anos atrás não falaria isso. Bom, segunda parte, tá? Segundo setor que eu gosto muito e que eu acho que tem tudo a ver com o futuro, é o setor de gestão de resíduos, tá? E aí tá muito em voga se falar de ESG, etc, só que você tem que saber diferenciar os ESGs, né? Nem tudo que é ESG é bom, nem tudo que é ESG é rentável, e nem todas as empresas de ESG vão trazer um bom retorno. Então eu pego muito essa parte de gestão de resíduos. Então, por exemplo, se você pegar uma empresa igual a São Martinho, ela não é uma empresa de gestão de resíduos, né? Mas ela consegue, por exemplo, produzir energia do bagaço da cana e ela consegue, por exemplo, vender crédito de carbono. Então você percebe que ela consegue garantir dinheiro, né, garantir receita com os resíduos dela. E isso é muito importante. Então, gestão de resíduos, é claro que vocês devem ter pensado assim, Ambipar, né? E eu também pensei, eu recomendei a Ambipar lá atrás,
Porque na minha visão valia muito a pena. Então lá, 21 no IPO, 23, 24, até 27 quando entrou nas small caps. Hoje em dia está muito perto do preço-alvo. Mas assim, se você pensar 10 anos para frente, você tem muito mercado de gestão de resíduos para qualquer empresa crescer. Né? Então é importante esse setor, eu vejo muito aí com esse setor. Agora, você tem outras empresas, igual por exemplo eu dei o exemplo da São Martinho, que ela não é uma empresa de gestão de resíduos, mas que pode ganhar dinheiro com gestão de resíduos. Então vale a pena você ficar também vendo isso. Você precisa ver essa situação também. Se a empresa que você está investindo, ela tem pautas de ESG, mas não com pauta para ficar bonitinha na foto, mas também com o viés de trazer retorno para o acionista. Tá? E é possível você juntar as duas coisas, você ser sustentável e trazer retorno para o acionista. Isso sim é que é importante. Não adianta você ser só ESG e não trazer retorno. Bom, aí a gente passa para o terceiro setor que eu acho que é importante que você tenha em carteira, tá? E esse terceiro setor é o setor de 5G. Né? Então, eu acho que se você está aí vendo o crescimento todo da internet, principalmente nos últimos 10 anos, já deve ter percebido que você hoje consome muito mais dados do que você consumia lá atrás. E quando eu falo consome mais dados, não significa que você procura mais informação. Significa que talvez antigamente você procurava uma notícia em texto. Hoje em dia você já ouve no podcast ou você vê em vídeo. Você não quer mais aquele vídeo na definição de 10 anos atrás, você quer na definição 4K ou na HD pelo menos. Né? Então quer dizer, tudo isso transmite muito dado. Você já deve ter tido problema às vezes num show de rock ou num jogo no Maracanã ou no estádio, que tem 80 mil pessoas ao mesmo tempo querendo se comunicar e você não consegue. Por quê? Porque você, na tecnologia de hoje, você não consegue todo mundo ao mesmo tempo. E no 5G vai ser possível. Agora, o 5G ele vai ser possível por muitas outras coisas, inclusive para aquela gestão de resíduos lá atrás. Você vai ter cidades inteligentes, por exemplo, que vai conseguir transformar o esgoto dela, a água dela, em algo que seja sustentável. Você vai ter muito menos consumo de energia elétrica, por exemplo, nas cidades. Isso, toda essa tecnologia pode ir para o campo e pode ir para as indústrias também. Então você vai ter indústrias que vai consumir menos matéria-prima porque ela vai conseguir, por exemplo, fazer peças naquela especificação e a própria máquina vai aprender com os erros. Tá? Isso é um pouco de indústria 4.0, mas que vai ser muito melhorada com o 5G também. Então é muito ampla essa questão de 5G e eu não deixaria de ter empresas que podem se beneficiar do 5G. É claro que se a gente pensar daqui a 10 anos, talvez já vai estar no 6 ou no 7G. Né? Mas a empresa que esteja na frente no 5G, provavelmente ela vai estar na frente no 6G e no 7G também. E aqui a gente tem um risco das empresas externas, né? Das empresas de fora do Brasil ganharem mercado no Brasil. Então assim, e mesmo assim eu gosto do setor. Tá? E o quarto setor que eu acho que é importante é o setor de energia elétrica, mas assim, a gente precisa pensar de forma mais ampla. Né? Aquelas empresas que têm usinas hidrelétricas, por exemplo, que são do passado, provavelmente elas não vão ter crescimentos muito grandes. Você vai conseguir com elas muito dividendos. Tá? Agora, você ter empresas que tenham aí energia solar, que tenham energia eólica e que invistam talvez não em gerar energia, mas, por exemplo, em criar baterias para carros elétricos, por exemplo. Né? Então a gente pensa aí de forma muito mais ampla. Né? Quem é que produz lítio no Brasil? Quase nenhuma empresa. Né? Qual empresa que produz níquel e cobalto? A Vale produz bastante. Tem um projeto lá na mina de Salobo também para crescer isso. Então a gente ainda tem uma deficiência nesse sentido, só que essa parte precisa de muito capital. Né? Diferente das outras, essa parte da energia elétrica demanda muito capital. Quer dizer, você construir uma usina solar, uma usina eólica, demanda tempo e demanda capital. Você extrair, ter uma mina, demanda capital e demanda tempo. Tecnologia da informação.
gestão de resíduos. O 5G demanda também um pouco de capital, tá? Mas assim, eles em tese, eles são um pouco mais rápidos, eles têm um potencial de crescimento maior. Mas enfim, são esses 4 setores que eu não deixaria de ter, visando unicamente crescimento. Qual é o grande risco que você tem? Um deles eu já passei, né? Que seriam empresas externas, empresas de outros países entrando aqui e tomando percentual de mercado. Segunda coisa que eu acho que pode ter problema, que são empresas e são setores que às vezes têm poucas barreiras à entrada. Por serem setores novos, você dificilmente vai pegar uma empresa que tem 50 anos nesse setor. Né? Nesses setores todos, gestão de resíduos, 5G, tecnologia da informação, vai ser difícil você ter uma empresa, produzimos há 50 anos isso. Então são todas empresas novas, assim como outras empresas novas podem entrar na bolsa no futuro, tomar participação de mercado dessas, enfim. E elas tinham um bom projeto, mas outras tomaram. Igual o Yahoo tinha um bom projeto e o Google tomou toda a ferramenta de busca, por exemplo, e hoje em dia ninguém mais lembra o que é o Yahoo, por exemplo. Tá? Então, assim, gosto muito desses 4 setores. Claro que demandam alguns cuidados. Eu não colocaria 100% do meu capital nesses 4 setores, mas acredito que saia daí as empresas que mais tenham crescimento nos próximos 10 anos. Não deixem de acompanhar a gente lá no dicadehoje7.com e também se cadastrar gratuitamente em areademembros.dicadehoje7.com para você ter acesso a todo o material gratuito que a gente tem, inclusive lá na área de assinantes, com carteiras recomendadas, inclusive. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.